Uhum. Quero, então, de novo, dar as boas-vindas para todos vocês, né? Desejar que a gente tenha aí uma horinha, vai ser curto, isso passa mais rápido do que a gente percebe, mas debatendo, então, a temática, né? Como eu estava falando aqui, da participação popular, da democratização, né, das políticas de patrimônio, especialmente no que se refere aos conselhos de patrimônio. Então, o Compresp, o município de São Paulo, e o Condefat, que é estadual. Tá? Então, como é que a gente vai organizar isso? Não vou me manifestar muito aqui, estou só, né, meio como mestre de cerimônias hoje. Os convidados do nosso curso de especialização em Patrimônio Cultural e Memória é a professora Andréa de Oliveira Torinho, que está aqui. Eu vou deixar que os convidados se apresentem, eu acho que vão fazer isso com mais propriedade do que eu mesmo. Assim. Mas ela, enfim, é professora do nosso curso e também é professora da Universidade de São Judas Tadeu, tanto na graduação como no mestrado de lá. O Felipe Bueno Crispim, professor do nosso programa, mestre, né, doutorando, já está no doutorado, sim, né, está concluindo, e ele tem um enfoque muito bacana, ele vai oferecer, desculpa, hoje foi um dia meio tumultuado, já foi o curso do CPC? E boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, o curso do CPC, né, um curso de extensão ligado à temática do patrimônio natural e da paisagem. Ele tem início agora dia 19 de outubro. Bem, ótimo. Então, né, tem esse curso de extensão no Centro né, de Preservação Cultural da USP, lá na casa da Dona Iaiá, né, no Bexiga. Exatamente. Em outubro, e logo em seguida ele vem no nosso curso da Belas Artes, também com essa temática do curso enfim, de patrimônio natural, biológico, patrimônio paisagístico, enfim. A Andréa Torinho, quem ingressar no nosso curso, né, vocês já estão convidados desde já, ela deve encontrar vocês no início do ano que vem. Tá? Então, assim, a ideia é um pouco a gente se conhecer, se apresentar. Depois das falas dos dois convidados, eu já vou abrir direto o fórum aqui para vocês, né? Exporem as suas dúvidas, colocar questões, pode ser a partir da fala deles ou de outras questões que vocês queiram trazer também. A gente vai conversar até às 7 da noite. Tá? Então, chegando mais perto, eu limito o tempo um pouquinho, mas sem muita rigidez aqui. Tá? E vocês, depois eu vou deixar no chat aqui o meu contato, se vocês quiserem depois prosseguir, continuar colocando alguma questão, quiser saber mais sobre o curso, qualquer coisa, fiquem à vontade, eu vou ficar à disposição de vocês para isso também. Tá? A gente imaginou aqui que uma ordem lógica seria a gente começar, né, do mais geral e para um caso, digamos, mais particular. Então, né, te convidaria, Felipe, para ser o primeiro a falar, né, que você vai comentar um pouquinho sobre a esfera estadual do Conselho de Patrimônio aqui, que é o Condefat. Depois a gente vem para a Andréa, ela vai falar, então, do município de São Paulo. Tá bom? Fazemos assim? Sim. Então, de novo, bem-vindos. Eu vou passar a palavra, então. Vou ficar aqui de olho no chat, qualquer coisa que vocês queiram comentar ou perguntar, podem deixar por escrito aqui, eu vou coordenando com vocês, tá bom? Tá certo. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Eu sou o Felipe Crispim. Eu vou fazer assim uma apresentação rápida, né, para a gente ter
mais tempo mesmo para o debate, né? Eu sou historiador de formação, né? E também mestre em História, atualmente faço doutorado em História. Estudo o campo do patrimônio cultural desde a graduação, né? Há em torno aí de uns 10, pouco mais de 10 anos, e atualmente eu desenvolvo uma pesquisa relacionada à preservação da Serra do Mar, em São Paulo, no meu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, né? Bom, eu tenho uma alegria imensa de estar na presença de vocês, especialmente para falar desse tema que eu acho que atravessa todas as nossas pesquisas e inquietações, né? A questão dos desafios para a democratização dos órgãos e conselhos de patrimônio, né? E hoje eu vou trazer um pouco de um debate que não é necessariamente sobre o patrimônio natural, objeto da minha pesquisa, e que eu vou estar oferecendo no curso, né, no módulo de patrimônio natural e biológico, agora em outubro e novembro, mas para a gente abrir o campo para falar de democracia, participação social, qualidade de vida, né, e tantas outras derivações, né, dessas palavras-chave. Bom, é também muito honroso estar na presença da professora Andrea, que é um nome assim muito importante dentro dessa trajetória. Eu me sinto assim aqui muito mais na posição de aluno do que de professor, também, né, pelo convite do professor Marcos, justamente porque me posiciono, né, o meu lugar de fala nesse sentido é a da pesquisa, né? Então, atualmente, eu não atuo em nenhum órgão de preservação. E esse lugar é um lugar de mais reflexão e levantamento da documentação que envolve o tema, né? Por que eu digo isso? Porque eu acredito que há duas dimensões fundamentais do campo do patrimônio: a ação e a reflexão, né? Nós, no campo da pesquisa, temos a possibilidade de adentrar as ações e a história do patrimônio de um lugar, vamos dizer assim, um pouco mais reflexivo, confortável, entre aspas. Quando estamos atuando no campo das políticas públicas como profissionais do campo, né, no sentido técnico, né, no sentido da fala e da ação técnica, outras necessidades e se impõem, né? Então, por isso mesmo, falo desse lugar de pesquisador, né? Bom, o que eu trago hoje é mais um panorama. Eu vou pedir licença para falar, né? Eu não vou trazer nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma apresentação de PowerPoint, mas eu vou começar falando a respeito da história do CONDEFAT. O CONDEFAT é um Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo. Esta enorme sigla que nos acompanha, né? Sempre que a gente tem que falar do CONDEFAT, a gente tem que falar da sua nomenclatura. Pois bem, esse órgão foi constituído no ano de 68, de 1968, no estado de São Paulo, a partir da então Constituição de 67, que definia o campo do patrimônio cultural, né, então histórico e artístico, no âmbito do estado de São Paulo, né? Então, o órgão criado de uma forma bastante, vamos dizer assim, de cima para baixo, né? Dentro de um contexto de autoritarismo, né? Expansão e estruturação da então ditadura militar, e no âmbito do Estado de São Paulo, do governo Abreu Sodré, né? E que então fazia uma reforma administrativa e alocou o conselho, né, o CONDEFAT, dentro do que era a já extinta Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, né? Muito bem, por que falo disso? Porque quando surge o CONDEFAT, dentro deste contexto específico, temos as representações clássicas, muito derivadas no IPHAN, né, que já existia desde 1937, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dos departamentos específicos, como Instituto
dos Arquitetos do Brasil, né? A própria cadeira do IFAM, né? E, mais especificamente, vou trazer aqui, a gente tem lá em 69, né, o primeiro conselho, ele vai compor o Instituto dos Arquitetos do Brasil, os institutos históricos e geográficos existentes em São Paulo, o Guarujá Bertioga e o próprio Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, uma representação do Departamento de História da Universidade de São Paulo, outra do Instituto de Pré-História e outra do Serviço de Museus Históricos, né? Então, essa composição, ela era representativa de um sentido de patrimônio um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né? Então, que envolvia o campo das artes plásticas, o campo da arqueologia e também o campo do patrimônio histórico e artístico, né? No seu sentido, vamos dizer assim, mais clássico e tradicional. Muito bem, nos anos 70, o campo do patrimônio cultural passa por um processo de renovação conceitual bastante amplo, né? Isso vai se refletir no campo do patrimônio paulista em 75, propriamente, quando a gente tem a ampliação do conselho para outras áreas. Quais áreas? Eu vou até pegar aqui rapidamente, só um minuto. As áreas que foram incluídas dentre essas representações foram justamente a do Instituto dos Arquitetos do Brasil, da Seção São Paulo, mais o Departamento de Arquitetura e Estética do Projeto da USP, o Departamento de Geografia da USP, né, o já então presente Instituto de Pré-História, o Departamento de História, né? A gente passa a ter, a partir de 75, a presença de mais cadeiras universitárias no CONDEFAT, o que envolveu a possibilidade de, neste conselho, serem discutidas questões de âmbito universitário, né? Ou seja, que não estavam necessariamente ligadas a uma cultura erudita, mas a um amplo conceito de cultura, de produção cultural, e que possibilitou ao CONDEFAT construir práticas que envolveram necessariamente uma redefinição do campo do patrimônio. Então, assim, né, de histórico e artístico, como dizia, né, de uma visão mais tradicional, de uma história oficial, para a preservação como prática social, né? Então, esse processo ele se dá aí no segunda metade dos anos 70 e vai ter assim uma expressiva expansão ao longo de todos os anos 80, envolvendo, né, a presença de intelectuais da Universidade de São Paulo, né, nesse segunda metade dos anos 70, como o professor Aziz Absaber, da Geografia, o professor do Piano, Toledo Bezerra de Menezes, que já era presente no órgão anteriormente, o professor Nestor Goulart Reis Filho, que vai ocupar a cadeira, né, da FAU, né, da arquitetura, pela primeira vez em 76, né, e este novo modus operandi da representação no conselho possibilita, de um lado, né, dadas todas as questões contextuais que envolvem o período, a ampliação para o campo do ambiente, para a questão do meio ambiente, né? De um lado, o CONDEFAT se abre para a questão das regiões metropolitanas, se abre ao conceito de patrimônio ambiental urbano, e, por outro, ele incorpora a pauta do meio ambiente e passa a discutir de forma bastante horizontal e direta aspectos que diziam respeito à qualidade de vida urbana, mas também à ideia de ambiente de um âmbito mais amplo, né? O que envolveu a política do CONDEFAT de preservação de áreas naturais de um lado, e de outro lado, o conceito de patrimônio ambiental urbano, pensado principalmente pelo professor do Piano, Toledo Bezerra de Menezes, sempre na esteira de ampliar o entendimento de que o patrimônio fosse apenas a esfera do arquitetônico, do edificado ou do bem isolado, né? Essa primeiro, vamos dizer assim, introdução ou preâmbulo,
ele tem um intuito, né? Porque, assim, essa possibilidade do CONDEFAT se estruturar como um conselho representativo tem tudo a ver com o que vivemos atualmente, né? Em que sentido? O CONDEFAT, nos anos 80, além dessas representações iniciais das universidades, ele vai ampliar ainda mais as cadeiras, né? Então, inicialmente, a gente tinha arquitetura, geografia, história e ciências sociais da Universidade de São Paulo. Nos anos 80, nós vamos ter as mesmas cadeiras ampliadas para a Unicamp e a Unesp, né? E esse foi, vamos dizer assim, a composição do CONDEFAT dos anos 80 até 2019, né? Com houve mudanças, inclusões de outras cadeiras, etc., né? Mas por que, então, batermos nessa tecla, né? Porque até 2019, tecnicamente falando, as decisões, a esfera das decisões do CONDEFAT, né, se dava com a possibilidade das três universidades estaduais paulistas, em bloco, né, votarem questões que eram do interesse, vamos dizer assim, dos seus campos de atuação, das ciências de referência, né? Então, da arquitetura, geografia, história, né? E também, como eu não disse até agora, do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP. Para não entrar nos interstícios desse processo, né? A fala vai em que sentido? Dizer que em 2019 houve uma desestruturação desse quadro histórico do Conselho, né? E essa desestruturação, que foi inclusive bastante divulgada na imprensa, ela não veio sozinha, né? Ela ocorreu também junto com a desestruturação de outros órgãos relacionados à pauta do patrimônio e do ambiente. E aqui eu cito a Implasa, né, que é a empresa paulista de planejamento, foi extinta no ano de 2018. E recentemente também, quase junto a esse decreto de mudança do quadro histórico de representação do CONDEFAT, tivemos a extinção do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, né? Então, assim, nós, vamos dizer assim, né, com a possibilidade do governo do Estado de impor a estrutura administrativa do CONDEFAT, uma diminuição quase a nível zero dos conselhos das cadeiras universitárias, nós ficamos com uma cadeira independente da área para cada uma das universidades, né? Houve vamos dizer assim, uma ampliação para uma cadeira da Universidade Federal de São Paulo, uma novidade. Só que nós temos 4 cadeiras do governo do estado colocadas, né, nesse momento. E isso, do ponto de vista técnico, numérico, representativo, significa que as pautas serão decididas pelo governo do estado, né, dentro dessas 4 cadeiras, né? Então, esse processo que eu trago, né, eu acredito que ele esteja bastante em sintonia com a fala da professora André em relação à Compresp, que vivemos um momento de desmonte institucional e de, vamos dizer assim, de pouca representatividade ou possibilidade real de representatividade das ciências de referência no campo do patrimônio e também da sociedade civil, né? De um modo geral, e eu acho que no debate a gente consegue falar de uma maneira mais fluida sobre isso, eu acho que num plano assim da democracia, né, eu diria o seguinte: quando o CONDEFAT perdeu a sua autonomia enquanto órgão representativo das demandas sociais em relação ao patrimônio e também da relação entre a universidade e o patrimônio cultural, algo mudou no campo do patrimônio paulista, né? E esse algo se chama democracia, né?
Então, estou sendo um pouco enfático na minha fala, né, assim, um pouco coloquial até, mas não, vamos dizer assim, né, gente, qual seria o principal desafio à democratização dos órgãos de conselhos de patrimônio? Eu apontaria dois, né, e deixaria dois pontos para o nosso debate, para a aprofundação desse debate, a articulação com a professora Andréa. O primeiro deles é a ampla representatividade, né? Então, se o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo é um órgão capaz de atuar diretamente no espaço urbano, ele é capaz de atuar diretamente por meio das suas decisões na tomada de decisões dos órgãos públicos e da iniciativa privada com relação ao solo, ao planejamento urbano, ao ambiente, quais interesses existiriam na instrumentalização deste conselho para tornar a possibilidade de outras ideias e outras ciências de referência, no caso, né, fazerem voz à fala do governo do Estado, né, quais são os reais interesses que envolvem esse processo, e dois, né, por que o CONDEFAT, após 50 anos da sua existência, chegou, né, aos tempos atuais, ainda como um órgão considerado retrógrado e não prioritário dentro da estrutura do poder público paulista, porque o CONDEFAT nunca contou com uma política de preservação que pudesse estabelecer uma agenda, né, para seus técnicos e para os seus conselheiros, né? E por último, né, porque os arquivos do CONDEFAT, os arquivos do patrimônio, permanecem sem uma identificação possível, né? Por que o Centro de Documentação do CONDEFAT não possui um guia de acervo, porque a documentação nunca foi recolhida ao Arquivo do Estado e por aí vai, né? Um pouco dessas questões, tenho a impressão de que eu comecei a falar e trouxe assim o peso do mundo para a gente, né? Mas de um modo geral, acho que eu destacaria essas duas questões, né? Pela necessidade ampla da representação da sociedade civil da universidade no CONDEFAT e pelo amplo acesso à informação produzida e acumulada pelo órgão nos seus 50 anos. Duas bandeiras que eu venho lutando, me somando aos colegas e também pesquisando no âmbito específico do patrimônio natural. Marcos? Oi. Deixa eu Isso. ver. Não, excelente. Vamos passar então direto, né? Daí a gente, na sequência, abre então para todo mundo comentar, para a gente discutir um pouquinho. Ótimo. Obrigada, Virgílio. Muito obrigada, Felipe, por sua fala, por suas palavras. Só fazendo uma apresentação muito rápida, o Virgílio já colocou, eu sou professora do curso de graduação e pós-graduação da Universidade de São Judas Tadeu. A nossa pós-graduação, Virgílio, além de ter o mestrado, agora tem o doutorado, e estamos muito contentes com isso, e também sou professora do curso que o Virgílio falou, que está nos seus inícios de uma forma com uma grade que eu considero muito interessante. Trabalhei alguns anos, fui diretora da divisão de preservação do DPH e também fui da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, mas nos últimos anos tenho me dedicado à docência, à pesquisa, e principalmente à pesquisa na área de patrimônio cultural. Eu vou, na minha fala, colocar algumas das minhas preocupações mais recentes. Virgílio está dizendo que eu não tenho autorização para compartilhar. Então deixa eu... Eu vou trazer uma apresentação, eu trouxe, então, para a gente conversar. Você consegue?
Sim, eu acho que você consegue agora. Vamos ver. Agora sim, muito Tá. obrigada. Tá. E a ideia é discutir algumas questões sobre os desafios para a democratização dos órgãos e conselhos do patrimônio e quais são, para mim, esses dois grandes desafios nesse momento. Um desses desafios é exatamente o que o Felipe colocou na fala dele, com muita propriedade, e aquilo é um pouco diferente o que ocorre na esfera municipal. Por quê? Porque desde o início da criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural em São Paulo, né, o COMPRESP, a composição do conselho sempre foi absolutamente inadequada, por assim dizer, né? Para não dar outros nomes. Eu já vou falar disso agora. Só para lembrar que na cidade de São Paulo atuam os 3 órgãos de preservação, né? O IFAM, o CONDEFAT, que o Felipe colocou, e o COMPRESP. Lembrando que esses órgãos de preservação, esses conselhos, eles têm órgãos técnicos a eles ligados. No caso do município de São Paulo, é o Departamento de Patrimônio Histórico, o DPH, criado em 75. Quais são as atribuições e composição do COMPRESP? O COMPRESP foi criado em 1985, com uma alteração da lei em 1986, mas vejam o período. Era um período de reabertura política do país, eram tempos depois do golpe militar de 64, em que o país começava a se abrir para algumas discussões, e foi o momento em que os órgãos municipais de preservação começaram a ser criados. Quais as atribuições e composição desse conselho? Deliberar sobre o tombamento de bens, formular diretrizes e políticas de preservação, definir a área de entorno de proteção dos bens tombados, analisar e aprovar projetos e planos em áreas preservadas, adotar as medidas para que se efetivem os tombamentos, a partir do apoio técnico do Departamento do Patrimônio Histórico. O problema do COMPRESP é que, desde que ele foi criado em 86, essa é a composição do Conselho. São 9 membros, sendo que 5 membros são do poder público municipal, né, da administração municipal, e um representante, um vereador da Câmara Municipal. Então, nós temos o representante da Secretaria Municipal de Cultura, o diretor do Departamento do Patrimônio Histórico, um representante da Câmara Municipal, um representante da Secretaria de Negócios Jurídicos, um representante da Secretaria Municipal de Habitação, um representante da Secretaria Municipal de Planejamento. Quem são os outros? Um representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção São Paulo, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, como vocês podem ver, essa representação é de um conselho com muito pouca representatividade da sociedade. É um conselho absolutamente aparelhado pela estrutura administrativa municipal. Quando se pensou na criação do COMPRESP, na verdade, o projeto de lei de 1985, ele era muito amplo. Na verdade, a representação no COMPRESP tinha representantes da sociedade civil, representantes das universidades, representantes do estudo geográfico histórico, representantes expressamente da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Letras e Ciências Humanas, Filosofia e Ciências Humanas, tinha uma representação em que
os representantes da sociedade civil realmente eram muitos. Era um conselho muito mais plural. O que acontece em 86? O prefeito de São Paulo era, então, o Jânio Quadros, e ele veta os artigos dessa proposição feita em 85. E, então, o que nós temos hoje, nós sempre tivemos no Compresp, né, desde 86. O único momento em que se tentou alterar a composição do Compresp foi em 2007 ou 2008, quando houve uma crise muito forte entre a Câmara Municipal de Vereadores e o DPH Compresp, e os vereadores fizeram um projeto de lei que colocava mais 7 vereadores no Compresp. Então, esta foi, neste longo período em que o Compresp atua, a única alteração que foi pensada. O prefeito, naquele momento, era o Gilberto Kassab, que vetou esse projeto de lei. Então, como vocês veem, a situação ao meu ver, eu acho que ela é quase que indecente, né? Pensar que as decisões numa cidade como São Paulo são aprovadas por um conselho que não é nem um pouco plural, nem representativo do conjunto de uma sociedade tão plural e diversificada como aqui nós temos. E ainda temos algumas situações, que eu diria que quase que esdrúxulas. Por exemplo, o representante do CREA, sendo que os arquitetos não somos mais representados pelo CREA, e sim pelo CAU. Mas, como a lei estabeleceu o CREA, continua um representante do CREA, né? Então, hoje, praticamente, nós temos um conselho quase que formado por advogados de formação, e excluindo o representante do IAB e o próprio diretor do DPH, mas que nos leva a muitas situações extremamente complexas do ponto de vista da definição de uma política de preservação cultural na cidade de São Paulo. O segundo aspecto que eu queria levantar, a gente depois pode falar sobre isso, mas eu queria levantar um outro aspecto o segundo grande desafio, ao meu modo de entender, de democratização dos órgãos de preservação do patrimônio cultural, que é justamente a questão da participação social. A minha ideia aqui não é fazer uma grande exposição sobre o tema, mas eu queria indicar aquilo que eu chamo de marcos do debate. Alguns marcos para a gente entender como essa participação social veio mudando, né? E para falar na cidade de São Paulo, eu trago esse conceito de ambiente urbano e qual a sua relação com o patrimônio cultural. E hoje, de que memória estamos falando, de que patrimônio e de que participação social? Esta relação entre ambiente urbano e patrimônio cultural, ela remete ao conceito e prática da noção de patrimônio ambiental urbano que a qual o Felipe também se referiu, né? E por que especificamente eu estou trazendo essa questão? Porque é a dimensão urbana do patrimônio, é o lugar colocado como suporte material de memória. Ele se realiza como memória quando é suporte de antigas ou permanentes práticas sociais e relaciona cidade, sociedade, arquitetura e patrimônio. Como vocês bem sabem, a partir da Segunda Grande Guerra, nós assistimos a profundas transformações nos conceitos relacionados à cultura e à história, uma valorização de culturas específicas, um reconhecimento de identidades várias,
a comunicação de massas e, portanto, uma ampliação do conceito de patrimônio. Só para falar do campo, rapidamente, do campo dos arquitetos, o próprio Congresso Internacional de Arquitetura Moderna traz em 1953 algumas questões como quais os valores da memória e qual a relação entre o lugar e seus habitantes. E, em seguida, na década de 60, nós vemos alguns autores, como Kevin Lynch, trazendo a perspectiva da leitura da cidade. Como é importante a percepção do morador de uma cidade sobre os elementos que a constituem. Acompanhando essa mudança no debate internacional, nós vemos várias cartas, as chamadas cartas patrimoniais, que então se sucedem na década de 60 e 70, apontando justamente essa ampliação do conceito do patrimônio cultural. E aí, voltando para o Brasil, e eu vou falar sobre o caso da cidade de São Paulo, nós veremos na década de 70 e 80 essa ideia de patrimônio mais ampla e inclusiva ser tratada nos trabalhos dos órgãos de preservação, né? Esse reconhecimento do modesto, da arquitetura comum, do banal, dos elementos que compõem um ambiente urbano. No momento de crescimento das metrópoles brasileiras, né? Em que começam a ser pensadas as questões de qualidade de vida e uma crítica ao modelo de progresso que só pensava nas questões econômicas e não culturais. Portanto, o ambiente de patrimônio ambiental urbano ele é absolutamente inovador naquele momento, porque traz essa relação entre as questões urbanas, culturais e ambientais. E onde está a participação social? Segundo o professor Upiano Bezerra de Menezes, o conceito de patrimônio ambiental urbano mobiliza representações urbanas, pois se fundamenta nas práticas sociais. Como identificar essas práticas? Pensar a partir do sujeito, da população, do habitante, como sujeito social. Esse é um dos grandes desafios. A Constituição Federal de 88 mostra essa ampliação do conceito de patrimônio, mostra como o conceito de patrimônio se refere aos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, né? Então, a gente vê uma mudança muito grande em relação ao campo do patrimônio no Brasil, onde antes nós tínhamos o Decreto-Lei 25, de 37, que criou o IPHAN, com uma ação que agora não é apenas voltada para o institucional, mas que claramente é compartilhada com a colaboração da comunidade. E aí eu vou trazer rapidamente alguns exemplos daquilo que nós chamaríamos de participação social e do grande desafio que nos impõe hoje para a democratização desses órgãos e conselhos. Já na década de 70 se falava na insuficiência do tombamento, na definição de instrumentos, e foi criado um programa de revitalização do patrimônio ambiental urbano de São Paulo, em que havia um concurso de fotografia para identificar as representações urbanas, pensado a cidade também é sua, a partir de uma proposta do Upiano Bezerra de Menezes. Em 75, o DPH é criado e pensa num programa de inventários sistemáticos dos bairros paulistanos, que foi o IGEPAC, e vai exatamente se alicerçar sobre a noção de patrimônio ambiental urbano, dessa leitura da cidade. No entanto, nesse momento, a participação social ela era vista como algo mais informativo, no sentido de informar sobre aquilo que estava sendo estudado. Na década de 70 e nos anos 80, nós vemos algumas mobilizações pela preservação do patrimônio na cidade de São Paulo, né? Como nesses exemplos colocados aqui.
Temos também um concurso de ideias para o Bexiga na gestão da Luísa Erundina, em 89, que vai justamente trabalhar com o inventário realizado no bairro, com um concurso de renovação urbana, tentando justamente aproximar planejamento urbano de preservação do patrimônio e com uma participação social em que grupos, né, a sociedade, os moradores, podiam opinar sobre o projeto que elas queriam para o Bexiga. Então, foi um momento muito especial, muito difícil de acontecer, em que o planejamento e a preservação e a participação social ocorrem de forma juntas. Temos o exemplo do tombamento da antiga Companhia Brasileira de Cimento Portland, Perus, que foi um exemplo de tombamento solicitado por associações de aposentados de Perus, de Associação Brasileira de Preservação da Ferrovia e do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, do Cimento, Cal e Gesso. Mais recentemente, eu vou passar muito rapidamente, como eu falei, é só para indicar alguns marcos do debate, nós tivemos a possibilidade de que fossem indicadas zonas especiais de preservação cultural nas audiências públicas, quando foram elaborados os planos regionais das subprefeituras em São Paulo. Essa indicação dos planos regionais trouxe situações muito interessantes, como, por exemplo, indicação de bens, de imóveis em Parelheiros, né? E em outras subprefeituras, com uma diversidade tipológica muito grande, e aqui como Parelheiros, que são casas, algumas até muito quase que rurais, e de aquilo que o patrimônio ambiental urbano trouxe, que é a questão do valor do modesto. Eu trouxe um dos casos da ZPEC, que foi o Centro Histórico da Penha, em que, depois de se fazer o tombamento, os técnicos, né, do DPH levam esse estudo para conhecimento e discussão da população. Ou seja, esse é um outro aspecto que eu queria apontar, e já vou encaminhando para o fim da minha fala, que é o momento em que há a participação social, que nós também é um outro panorama que nós temos que mudar. Não à toa, a gente tem visto coletivos e universidades promovendo inventários participativos para da identificação de referências culturais. Nas últimas décadas, assistimos a um interesse crescente de profissionais do campo das ciências sociais nas questões de políticas preservações do patrimônio em apoio às comunidades envolvidas. Mas eu diria que o mais importante é o que ocorre nos últimos anos, né? Que é o surgimento também de pesquisadores de diversas áreas da produção científica e cultural, oriundos de comunidades tradicionais periféricas que têm participado e proposto debates em torno da cidade, memória e identidade. Essa aqui é uma fala do Grupo Ururaí, e eu diria que esse é um dos grandes desafios que a questão da democratização coloca, né? Então, terminando a minha apresentação, eu trago uma fala do professor Upiano Bezerra de Menezes, de 2007, que mostra o grande desafio que nós temos pela frente. A memória tem cada vez menos a ver com o passado, e de nenhuma maneira com o passado nacional convergente, e a identidade converge cada vez mais para uma noção difusa de pertença, em que a dimensão territorial é relevante e em que a qualidade de vida conta mais que uma suposta densidade temporal ou significação histórica. Nós estamos num momento que eu diria extremamente difícil para os órgãos técnicos de como aferir esse tipo de valores, mas extremamente fértil para os grupos sociais
que se debruçam sobre o tema da preservação do patrimônio, porque eu acredito que só a partir dessa pressão é que haverá uma mudança em relação, inclusive, à própria composição do Compresp. Obrigada. Obrigado, Andréia. A gente tem, então, mais 10, 15 minutos para debate, né? Eu quero, então, deixar todos vocês que assistiram à vontade, podem escrever ou pelo chat. Eu deixei aqui uma sugestão, né? Mais para a gente se conhecer mesmo, que vocês escrevam rapidamente, né? Se apresentem, eventualmente a gente vai manter contato por aqui, né? Vocês estão inscritos para essa live e automaticamente para todas as outras que vão acontecer, né, nesse ciclo. Então, quem sabe a gente se reencontra nas próximas conversas, então fiquem à vontade para se manifestar, pode ser por escrito, para quem preferir, quem quiser também abrir microfone, nesse momento a gente pode fazer isso também, e queria, então, abrir esse espaço para vocês colocarem algumas questões. Eu vou deixar, primeiro que vocês, né, se manifestem antes de eu falar aqui, né? Não queria roubar o tempo de vocês, não. Estou vendo aqui, bem bacana, Eliene, Salvador, né, que legal. Inclusive o Federal da Bahia com um curso maravilhoso, né, de restauro e patrimônio. A Gisele, da São Judas Tadeu, Bruna também, né, a turma então da Andréia está aqui marcando presença, que bom. Fiquem à vontade, eu tenho uma provocaçãozinha aqui, mas eu não queria, né, tomar o espaço de vocês. Primeiro eu queria que vocês ficassem à vontade para colocar perguntas, dúvidas. Gisele, pode fazer por aqui, se você quiser, eu acho que dá para abrir o microfone também. Se não, me avisa que eu posso abrir para você. Mas eu acho que você mesma consegue. Tudo bem, ok, Oi, muito ótimo. obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu queria perguntar, né, para os dois expositores, como é que eles enxergam essa questão da participação social, né? Por exemplo, às vezes acontece de imóveis tombados estarem, por exemplo, em situação de abandono, né? Se existe dentro do Compresp uma aproximação ou um cadastro, uma interação com esses grupos sociais que possam atuar, por exemplo, nesses locais, né? No sentido assim de trazer à vida novamente esses patrimônios, né, que poderiam estar tendo um valor, né, gerando um valor cultural maior ainda do que eles já estão tombados. É exatamente essa a minha pergunta, né? Como que eles veem essa aproximação, né? De ir para campo, propriamente o órgão fazer isso? É mais ou menos isso. Bom, eu posso começar? Do ponto de vista, na esfera municipal, não existe nada nem perto disso que você está falando, né? Nem no conselho, nem na área técnica. E evidentemente, claro, seria um trabalho muito necessário, até porque isso implicaria também num trabalho de avaliação pós-tombamento, né? Isso se tentou em algum momento fazer no Bexiga e acabou ficando muito no ar. Uma questão muito importante, Gisele, é a questão de que cada vez mais os órgãos de preservação têm menos técnicos. Esse é um problema muito sério. É por isso que eu digo que o que eu realmente acredito nesse momento é na ação de determinados grupos sociais e coletivos. Eu vi que está nos assistindo a Cláudia Muniz,
que é do coletivo Salve Saracura, aqui de São Paulo, e que eles têm provocado uma discussão importantíssima no Compresp em relação à construção na Grota do Bexiga, que é uma área preservada, né? Então, eu acredito fortemente nesse tipo de atuação, né? E as transformações no Compresp não virão de dentro. Isto é absoluta certeza. Bom, eu acho que eu vou complementar, né, a fala da professora Andrea. Bom, eu vou também cumprimentar a Cláudia Muniz, né, aqui presente, e dizer que ela estará conosco lá no CPC. Nós não nos conhecemos pessoalmente, Cláudia, mas será um prazer enorme. A Cláudia vai compor uma mesa no dia 16 de novembro, no curso que fizemos referência lá no começo, né? Curso de Patrimônio Natural e Paisagem do CPC USP, vai ter uma aula pública em que teremos a presença do Movimento Salve Saracura, e então ficamos muito contentes com a possibilidade de partir justamente desse lugar que a professora Andrea colocou, que é o da participação direta, né, social. E assim, né, fazendo essa complementação e rapidamente, né, devido ao tempo, eu diria o seguinte, né, no campo do patrimônio paulista, né, do Estado de São Paulo, as referências de momentos em que o órgão se aproximou da sociedade são todas dos anos 80, né? Então, nós temos momentos, né, temos lá em Santana de Parnaíba, né, uma experiência muito documentada a respeito do inventário de memórias feito no ano de 1984, por aí, né? E que está na historiografia do patrimônio, né? Nós temos, inclusive, um dossiê de artigos, né, que se chama 50 anos do Condefat, onde nós temos bem documentada, historiografada essa experiência. E, bom, dos anos 80 para cá, já faz algum tempo, né, eu parto justamente deste lugar, gente, porque, assim, eu também estou de acordo de que dos órgãos em si, das instituições, não virá nada, né? E não podemos dizer quando isso mudará, né? Mas a ação direta dos movimentos, né? E a cidade de São Paulo teve nos últimos anos o nascimento de coletivos fundamentais, né? Como a professora citou, o Ururaí, né? O Movimento Salve Saracura, nós temos a Rede Paulista de Educação Patrimonial, né? Ela E também... o pessoal de Guaianazes, que é incrível, o CPDOC Guaianazes, também é incrível. Sim. E muito me lembra, né, essa experiência, a professora citou, né, o CPDOC Guaianazes é um centro de memória popular, né? E muito me lembra as experiências dos final dos anos 70 e 80, dos grupos que lutavam pela abertura política, né? Como o movimento de mães, né? O movimento pela saúde, tantos movimentos. Tem até um livro que eu recomendo muito, que se chama Quando Outros Personagens Entram na História, né? Do sociólogo Der Sader, porque fazendo um paralelo histórico, talvez, embora vivamos numa democracia, né, os dilemas impostos nessa última década relacionado ao futuro dessa democracia nos espelham lá para esse período dos anos 80, em que grupos sociais, vivendo já o ocaso de uma ditadura, começam a se articular e construir o patrimônio a partir dos seus lugares, né, dos seus territórios, né? Isso parece um pouco extemporâneo, às vezes um pouco anacrônico, mas eu vou por essa pista, né, de que os movimentos coletivos é onde nós devemos fortalecer nesse momento, né? Eles podem pautar os órgãos e pressionar os órgãos, né? É por aí, né, gente? Maravilha. Cláudia, queria comentar também.
Eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar Marcos pela organização do evento, né? É um desafio sempre organizar evento, então parabéns. A proposta está super instigante, assim, muito bem organizado também. E dar um alô para a Andréia, que é uma professora muito especial na minha trajetória também, esteve presente na minha banca de mestrado, de defesa, né? E na qualificação também. E o Felipe, que bom conhecê-lo aqui também hoje. Vou fazer só um comentário rápido, né? Que bom que eu também me inscrevi, porque eu fico pensando, né? Faz 30 anos que a composição do Compresp é essa, e ela continua assim. E a gente, eu fazendo parte do coletivo, a gente vê, assim, a flor da pele, como essa falta de representatividade, ela é gritante. Então, só para quem não conhece, no Coletivo Salve Saracura, ele está mapeando novos empreendimentos que estão sendo aprovados ou em processo de aprovação na área envoltória da Gruta do Bexiga, que é objeto de proteção pela Lei de Tombamento da Bela Vista, e nós acompanhamos as reuniões do conselho, nós acompanhamos as votações, e assim, é impressionante como não há debate, não há nenhuma preocupação em argumentar algo, né? Então, assim, é simplesmente uma votação em que se aprovam empreendimentos dentro de uma área que precisa ser preservada, que, inclusive, tem um tombamento incidente. Então, é muito gritante, e aí fica a dúvida, né, assim, por que não mudou até hoje? Falta de vontade política? Nenhuma gestão quis encarar esse desafio durante a sua gestão, né? Ao mesmo tempo, isso liga uma luz de que o patrimônio é algo ameaçador também, né? Porque não se quer, se aparelha o conselho para que também outras coisas não sejam preservadas, não sejam... Sabe assim, eu fico pensando que é um campo de disputas, de fato, mas é poderoso também, é simbólico, né? Então, como coletivo aqui em São Paulo, a gente vê, né? E o Condefat é a mesma coisa, agora que o Felipe também apresentou para a gente. Mas o Compresp, que é o conselho que eu acompanho mais de perto, é impressionante a questão do CAL, que a Andrea comentou, né? O CREA ainda é o representante do colegiado, da órgão de classe, né? Enfim, mas é isso. Queria parabenizar e me colocar também à disposição nos próximos encontros para tirar dúvidas e tal. Muito obrigado. Virgílio, posso fazer um comentário? Claro. Uhum. Sempre um prazer conversar com a Cláudia, estar com ela, que tem um trabalho belíssimo, fez um trabalho de investigação, inclusive, Felipe, nos arquivos do DPH, que são aquelas gavetas que são muito difíceis de se tocar, né, Cláudia? E ela fez um trabalho belíssimo sobre o inventário da Bela Vista. Queria comentar algo, Cláudia, que eu acho estarrecedor, que é o fato de que toda vez que eu converso com alguém, e aí eu falo alguém, eu não estou falando da esfera política ou da preservação do patrimônio, sim, mas eu digo nem técnicos, mas inclusive com pessoas da minha área, e todo mundo fala, não, é melhor a gente não mexer nisso. O problema é que eu escuto isso há 20 anos. Nunca é o momento, e nunca será. Por quê? Qual é o grande medo? Que na hora que isso terá que ter aprovação da Câmara Municipal de Vereadores. Então, veja como confiamos na nossa Câmara Municipal de Vereadores, né? Ninguém quer que vá para a Câmara. E veja que quando foi para a Câmara colocou 7 vereadores. E mais, na lei de 1986, a representação da Câmara não é um vereador, é o representante da Comissão de Cultura na Câmara. O que eles fizeram? Colocaram o vereador. Por quê? Porque os vereadores eles estão muito interessados em participar desse conselho. Existe
existe uma rotatividade entre eles, porque todos querem participar. Exatamente por isso que você colocou. Porque a preservação do patrimônio, ela mexe com a propriedade. Então, na hora que a gente mexe com a propriedade, é quando as coisas se complicam, né? Tanto é que, quando as questões são sobre preservação de edifícios públicos, não tem muito problema. O problema não está aí, né? E eu diria que hoje o problema não está só no tombamento, o problema está na área envoltória. A área envoltória é algo complicadíssimo, né? E só aproveitando um gancho, ela é complicada também porque hoje nós temos incentivos, contrapartidas para o proprietário do bem tombado e não temos nenhum para o proprietário em área envoltória. Isto é uma questão que deve ser discutida com muita urgência, né? Com muita urgência. Então, mas é isso. Eu escuto que nunca é um momento. E escuto dos meus pares. Eu não escuto só no âmbito político. Perfeito. Eu queria só deixar um registro aqui, né, no chat, professor Elcio Moicinho, lá de Paripiranga, na Bahia, então trouxe uma turma, que bom, sejam bem-vindos. E eu, assim, quero reforçar mesmo o comentário dele aqui, né, de que, embora a gente tenha centrado a discussão no caso de São Paulo, né, que, enfim, onde nós aqui estamos atuando, ele está se referindo a um problema que é muito mais geral, e eu acredito mesmo nisso, né? A gente vê um pouco desse debate em outras regiões pelo Brasil, e eu acho, né, isso que a Andrea colocou agora, só pensar assim, rapidamente me ocorre, por exemplo, o caso do Cais Estelita, né, do Recife. Então, sim, né, quando o patrimônio começou a se tornar, né, entre aspas, um entrave ao desenvolvimento imobiliário, aí é que esse aparelhamento veio como um rolo compressor mesmo. A gente está vendo casos e casos disso, né, do Bexiga, né, tem outro caso super interessante, bem dramático também na Vila Mariana, né, da Chácara das Goiabeiras, e por aí afora. Então, acho que ficam duas mensagens para mim muito importantes de hoje, né, quer dizer, essa vinculação mesmo com o disciplinamento do direito de propriedade por via do patrimônio, isso está... né, vinha vindo, né, pela via simplesmente o direito à cidade, né, a regulação mesmo, né, da que a gente chama da mais-valia urbana, etc. E quando o patrimônio começou a se mostrar, e essas mobilizações, né, têm um papel muito forte nisso, aí é que parece que levantaram a lebre, opa, a gente precisa tomar cuidado com isso daí. Mas, enfim, as duas apresentações mostram que a gente está lidando também com uma inércia enorme, né, desses órgãos, assim. E aí a segunda mensagem, né, que não dá muito para esperar que os órgãos se alterem a partir dessa chamada vontade política, né. Essa vontade política dos governantes, eu acho que está se mostrando bem, né, limitada para ser bem otimista, né? Então tem muito pouco espaço para isso se não houver essa pressão externa. E quando a gente fala de participação, a grande demanda, no fim das contas, é essa, né? A gente não cria participação, né? A gente espera que as pessoas participem, né? E quanto mais a gente conseguir, né? E isso, para mim, no meio de tanta catástrofe que a gente está acostumado a ver, né, diariamente, a emergência desses coletivos, desses movimentos, tal, é um respiro, né, um sopro de esperança, vamos dizer assim, que nem tudo é má notícia nesses tempos que a gente está vivendo. Porque eu acho que
é isso, né? Assim, desafios para a democratização, que é do tema de hoje, eu acho que passa por isso mesmo, a gente assumir um sentido mais a democratização como um processo a partir da base, né? Assim, a gente não ensina democracia, a gente não cria democracia de cima para baixo, né? Então, temos, enfim, muito que conversar. Agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente, vou ter que encerrar aqui. A gente tem um tempo um pouco limitado, mas justamente por isso a gente tem esse ciclo, né? Então, todos vocês que estão aqui hoje estão mais do que convidados para estarem aqui na nossa próxima conversa, vai ser daqui a 2 semanas, no dia 14 de outubro, para falar daí uma outra faceta, né, dos desafios que a gente está vivendo hoje, a questão do o discurso da perda, né? Será que a gente está sempre correndo atrás, está sempre tentando salvar os resquícios antes que eles desapareçam? É disso que trata o patrimônio, né? Então, agradeço muitíssimo. Cláudia, também me coloco à sua disposição, vamos conversar mais, vamos promover mais coisas assim, a gente tem que agitar esse mundo nosso aqui. E fica um imenso abraço para vocês, uma gratidão, eu estou especialmente feliz, assim, porque foi uma divulgação na unha, né? A gente se diz, vamos compartilhar, vamos jogar nos grupos, ver o que acontece, e a presença de vocês foi uma satisfação imensa para mim. Então, que a gente continue se encontrando, conversando, e deixo um abraço para vocês, então, até a próxima. Obrigada a todos, boa noite. Obrigado a todos, gente. Boa noite. Tchau, obrigado, Tchau, Felipe. tchau.